Bom dia, nós estamos iniciando mais uma vez a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista Regular em Mangabeira. Nós estamos transmitindo pelo YouTube e sejam bem-vindos. Quero mandar um abraço especial para todos que fazem parte da Igreja Batista Regular em Mangabeira e também aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Deus os abençoe. Eu sou o pastor Edson. Vamos continuar o nosso estudo sobre mortificação. Nós vimos 2 passos, esse vai ser o terceiro passo. O primeiro passo foi identificar nosso inimigo. O segundo passo foi identificar o nosso objetivo. E hoje nós vamos identificar a nossa superioridade. Tá? Continuando aí nosso estudo sobre mortificação. Vamos orar nesse momento para a gente iniciar esse tempo de aprendizado da palavra. Deus esteja abençoando a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome, mesmo que virtualmente. Eu esteja abençoando, ó Deus, cada um que está nos assistindo nesse momento. Abra as mentes e os corações, que Teu Santo Espírito possa discernir todas as coisas, para que a gente possa aprender mais. Usa Teu servo, Senhor, para que ele ensine da melhor forma possível, de acordo com a Tua vontade. Chegamos em Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridas irmãs, queridos irmãos. A mortificação, nossa superioridade. Nós vamos ver isso hoje e vamos entender um pouco melhor sobre essa questão tão importante para a nossa vida cristã. Precisamos conhecer nossa superioridade. Tá? Nós demos o primeiro passo para entender sobre o nosso inimigo. O segundo foi o nosso objetivo. E hoje nós precisamos conhecer nossa superioridade. Esse é o terceiro passo. Ninguém se encoraja muito por uma batalha sobre qual ele pensa que não poderá vencer. Então, a gente entende isso. Vamos enfrentar uma batalha e você sabe que você vai perder. Então, isso não é encorajador, não é verdade? Então, aí a gente esperar a derrota é um meio para garanti-la. E aí, se eu imaginar que, por mais que tente, estou destinado a fracassar, nem ao menos tentarei quando poderia fazê-lo. E aí, ao crente, porém, está vedado um tão desastroso pessimismo. Por quê? Porque Deus lhe impõe a obrigação de esperar a vitória em seu conflito contra o pecado. Então nós já ganhamos, apesar de estarmos lutando constantemente, dia a dia na nossa vida cristã, nós já ganhamos essa batalha, esse conflito. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Pois a Bíblia mostra-lhe que, por ocasião da conversão, o Espírito Santo uniu-o ao Cristo vivo. Aquela foi a regeneração. Ele fez dele uma nova criatura. A gente vê isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá para 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz lá. Claramente, o Senhor, inspirando as palavras de Paulo, nos afirma, olha lá, capítulo 5, versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, ele fez dele uma nova criatura, o crente, você cristão, e assegurou a sua permanente superioridade no conflito contra o pecado. As Escrituras descrevem o que sucedeu então, mediante 3 descrições complementares, e cada uma com um ponto de vista diferente, confirma que assim realmente sucede. Então já nos defrontamos com essas ideias, mas seria aconselhável reiterá-las então. Vamos revê-las, vamos colocar isso na nossa mente. Primeiro,
é que o Espírito implantou um novo princípio de vida. O Espírito implantou um novo princípio de vida. É como se você recomeçasse a sua vida. E como resultado direto de nossa união com Cristo, ressurreto e vivo, a regeneração é aludida como o ter sido vivificado e ressuscitado juntamente com ele. Olha lá Efésios capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, mais para frente um pouquinho, você está aí em 2 Coríntios, vai para Efésios capítulo 2, versículo 5. O que diz lá? 2,5 diz assim: E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Né? Pela graça, vocês são salvos. Esse versículo é muito conhecido da gente. Quando a gente fala, vai continuando lendo, né, e vendo aí que não é pela fé, que é pela fé, mas não é por obras. E Colossenses capítulo 2 também, no versículo 12. Olha lá, vamos mais para frente. Depois de Filipenses, Colossenses capítulo 2, versículo 12. O que diz lá? Diz assim, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus também vai te ressuscitar. Então nós já somos ressuscitados. Tá? Ainda não aconteceu verdadeiramente, mas já aconteceu espiritualmente e a gente pode ter essa certeza. Também no versículo 13 de Colossenses 2. Vamos para o versículo 13. A gente leu o 12, vamos para o 13. 13 diz: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. No capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então nós temos essa convicção. A nossa superioridade é aquilo que nós podemos ver nas Escrituras com o aval do Espírito de Deus. Ele nos outorgou, ele nos deu vida verdadeiramente. Por ser o início da vida espiritual de um homem, a regeneração é descrita como um nascer de novo, é como uma criança que está nascendo, ou um nascer de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 18, vamos lá para Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 18, o que ele diz lá? Olha lá o que ele diz. Ele diz: Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá para frente, um pouquinho mais para frente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E a primeira carta de João. Vamos mais para frente um pouco. Depois de a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz. 5:18. Ele diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Então, aí a gente começa a entender sobre a nossa superioridade. Não é de nós mesmos, mas é do próprio Espírito que está em nós, através
da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a dinâmica assim implantada é o coração novo e o espírito novo, literalmente, prometidos em Ezequiel. Se você for lá para Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, vamos lá para o Antigo Testamento, Ezequiel 36, 26. Vamos lá. Capítulo 36, versículo 26. Olha lá o que diz. Diz assim, 36, 26. Ele diz, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Interessante a gente ver essa analogia, né? Coração de pedra, coração de carne. É como se nós, com o pecado, nós tínhamos o coração de pedra e voltamos a ter um coração de carne. É a diferença. Eu vou nascer de novo de uma forma diferente. Então, o novo homem, do qual nos revestimos por ocasião da conversão. Voltando lá, vamos ir para frente lá no Novo Testamento, mais uma vez em Efésios, agora no capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, 24. Olha lá o que diz. Efésios 4, 24. Diz o quê? Diz assim, e a se revestir da nova... Desculpe, vamos ver aqui, é isso mesmo. 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tá? A divina semente do coração dos filhos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá para frente, depois de 2 Pedro, primeira carta de João, novamente, capítulo 3, versículo 9. O que diz lá? Diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 9, do capítulo 4 de Efésios. Aliás, desculpe, aqui, capítulo 3, versículo 9 de 1 João. Certo? Então, vamos lembrar disso. Fixa isso na sua memória, no seu coração. Você tem uma superioridade. Nós identificamos a nossa superioridade não em nós mesmos, mas em Cristo, que está em nós. Então, essa nova energia encontra a sua expressão característica naquela mesma atitude e naquela mesma relação com Deus que marcou a vida humana de Cristo. Uma espontânea afinidade e amor a Deus, à sua palavra e ao seu povo. Então, o pecado é tão repugnante para esta nova energia quanto a piedade é para o pecado. Então, seus frutos naturais, a fé, o amor e a oposição ao pecado, são sinais seguros de sua presença. Em Gálatas 5, versículo 5 a 17. Vamos lá para Gálatas. Okay. Voltando aí. Gálatas. Depois de Coríntios. Gálatas 5, versículo 5 e versículo 17. Gálatas 5, versículo 5. O que diz lá? Diz assim, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E o 17? Lá para o 17. O que ele diz? Ele diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Né? O Espírito está aí nos direcionando, tá? Esses frutos naturais do Espírito, natural do Espírito. Você é nascido de novo, você tem frutos naturais que está em você e vai ser usado conforme o seu crescimento espiritual. Você vai fazer com que Deus vai fazer com que isso
haja uma ação na sua vida, com a sua convicção de fé. Então essa é a nova natureza do crente. O seu verdadeiro eu, agora sim o verdadeiro eu, o homem interior que se deleita na lei de Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 22. Vamos lá para Romanos, capítulo 7, versículo 22. O que ele diz? Ele diz, porque segundo o bem, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Segundo o meu eu interior, o meu novo nascimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Antes eu não tinha prazer, agora eu tenho. Então você que nasceu de novo, você tem um prazer na lei do Senhor, um prazer nas Escrituras, um prazer de meditar nela de noite. O seu maior prazer é estar observando e se deleitando com a lei do Senhor. Certo? Então a gente vê isso claramente nas Escrituras. Esse novo princípio vem substituir o pecado como o poder reinante no coração e como o impulso dominante na vida do crente. É algo que nos impulsiona, é algo forte, poder no nosso coração. Então é natural que um crente cristão, ele vai sendo impulsionado a deixar de pecar. Ele se repugna diante do pecado. Então ele vai deixando as velhas práticas e vai renovando a sua mente, o seu coração, juntamente com o corpo. Então pecar é algo que não faz parte inerente de sua natureza. Sempre que o crente peca, Paulo contrariando o seu caráter e o seu coração não o aprova. Então, o próprio Espírito que está na sua consciência, ele não aprova, ele reprova. E você pesa na consciência que outrora, antes, sem o novo nascimento, esse peso, essa consciência não existia. Então, o crente nunca mais poderá pecar de todo o coração. O descrente, aquele que não tem Cristo, que não nasceu de novo, ele peca com todo o seu coração. Mas o crente, ele pode cair às vezes, mas ele não vai pecar com todo o coração. Nós devemos adorar o Senhor e amá-lo com todo o nosso coração. Por esse motivo, a ocupação do nosso coração agora é Deus, e por esse motivo nós não devemos ou não iremos pecar como antes. Pecar é algo que não faz parte inerente da nova natureza cristã. Então, segundo, o Espírito Santo desfechou um golpe mortal no pecado. Ele destruiu o pecado. O Espírito de Deus destruiu o pecado, derrotou o pecado. Desfechou um golpe mortal no pecado. O que foi dito acima deixa isso bem claro. A finalidade da justificação e da regeneração é que o corpo do pecado, nosso caráter pecaminoso, seja destruído, trazido ao nada. E não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,6. Vamos lá para Romanos 6,6. Romanos 6,6, ele diz o seguinte: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então nós vemos isso claramente na palavra do Senhor, aí na carta aos Romanos. Por nossa união regeneradora com Cristo e pela chegada da nova vida, o pecado recebe um golpe do qual jamais poderá recuperar-se. Ele foi destruído, ele foi à lona, ele foi exaurido, ele não tem mais como se levantar. Então, seu poder é quebrado e a sua destruição final é assegurada. Então, por essa razão, Deus diz ao povo, em Romanos 6,14, o que ele diz lá? O pecado não
terá domínio sobre vós. E o reinado do pecado terminou com relação aos remidos. Quem são os remidos? Vocês, nós, que recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somos remidos. Então, o papel dos crentes consiste agora em apressar, mediante a mortificação, o falecimento de seu destronado e condenado adversário, que é o pecado. Então, Deus garante que, por mais furioso ou renitente que o pecado possa se mostrar, por mais profundamente que ele venha a entrincheirar-se por trás de nossos maus hábitos e de nossas debilidades temperamentais, a pressão continua contra ele e ele não poderá falhar em desarraigá-lo e expulsá-lo. Certo? Então, é isso. E o terceiro ponto importante que nós vemos hoje nessa mortificação, que é o passo da nossa superioridade para entender isso, é que o Espírito Santo veio residir em nosso coração. Isso é muito claro para nós, cristãos. Para uma pessoa que não entende, que é um ímpio, uma pessoa que não entregou sua vida a Cristo, ele não entende isso. Agora o Espírito reside no crente. Isso é uma convicção que devemos ter. Olha Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Romanos 8, você está em Romanos, vamos para o capítulo 8, versículo de 9 a 11. O que diz lá? Ele diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que corrobora aí com o que ele acabou de dizer aí em Romanos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha lá o que ele diz. 6, 19. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, a ênfase que o apóstolo Paulo dá em Romanos, ele novamente ele conclui aqui, ou ele dá ênfase em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Assim fazendo com que a semente em seu coração cresça e produza o fruto do Espírito, né? Que a gente conhece lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos para Gálatas, um pouquinho mais à frente, depois de 2 Coríntios. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é o tão falado fruto do Espírito que nós já sabemos, né? Mas achamos que é tão difícil a gente ter o fruto do Espírito. Na realidade, faz parte da nova natureza do cristão, do novo nascimento. Versículo 22, que é conhecido da gente, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Continuando no versículo 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Então a gente vê aí que Deus mostra para nós através das Escrituras. Então o Espírito Santo se faz pessoalmente presente a fim de opor-se ao pecado residente em nós. Veja, preste atenção, pecado residente em nós. O pecado ainda está residente em nós e o Espírito também está residente em nós. Então há uma luta. Quem vai vencer? Quem já venceu
o próprio Deus, o Espírito de Deus que está em nós. Então, ele ensina o crente a compreender a verdade revelada e a aplicá-la a si mesmo. Ele desperta o crente para que este obedeça à verdade e fortalece-o para que assim possa agir. Então, ele, no Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz: ele é quem efetua em vós tanto o querer quanto como o realizar, segundo a sua boa vontade. O pecado só pode ser mortificado pelo Espírito. Pelo Espírito. Sem o Espírito de Deus, o pecado não é mortificado, mas nós temos superioridade quando temos o Espírito. Não a superioridade de dizer eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou o cara, eu sou o melhor de todos. Não é isso. Mas é o Espírito de Deus que habita em nós. É um privilégio que nós não merecemos. Porque somente Ele pode tornar os homens desejosos e capazes para a tarefa. Então, todavia, onde o Espírito que em nós reside exerce o seu poder soberano, é impossível haver fracasso. Então, você entra numa luta sabendo que você vai vencer. Por quê? Porque apesar de você ainda ter a velha natureza te perseguindo, você tem uma nova natureza que habita em você, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus. Por conseguinte, quando o crente combate contra o pecado, ele está se opondo a um inimigo destronado e enfraquecido. Ele é estimulado pela energia que agora é o mais profundo e poderoso instinto de sua natureza, e prossegue na força do Santo Espírito de Deus. Então, sua superioridade é garantida e pode lançar-se à luta com confiança, pois vencerá. Então, nós estamos terminando esse momento oportuno que nós tivemos nesta manhã maravilhosa na EBD, com mais esse assunto, aliás, continuando o assunto de mortificação, a nossa superioridade. Então você deve olhar e perceber que as Escrituras é clara em relação à superioridade que vem do próprio Deus que habita em nós, do próprio Espírito de Deus que habita em nós, que nos dá condições da gente vencer o pecado, por causa de Cristo que venceu o pecado. E nós sabemos disso. Por esse motivo nós podemos ter confiança no Senhor nosso Deus e viver uma vida plena em abundância. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse processo do entendimento acerca desse assunto tão importante de mortificação é algo que nós precisamos dar ênfase em nossa vida, porque nós esquecemos disso, como nós falamos desde o início desse assunto que nós estamos trazendo para entendimento dos queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos dar ênfase a ver verdadeiramente que o pecado é algo tão desastroso na nossa vida, mas que nós podemos vencê-lo através do próprio Espírito que está em nós. Hoje, nos nossos dias, o pecado se tornou banal no meio, na vida do ser humano, na humanidade. Lembra que antigamente as pessoas temiam, de certa forma, reconheciam a existência de um Deus único, uma boa parte da população mundial, e hoje as pessoas estão apostatando da fé. Eles estão deixando que o pecado tome conta de cada um, de uma forma sutil, porque o próprio tempo, a sociedade, o próprio mundo caído em que vivemos, nos puxa, nos vai levando sorrateiramente aos braços do pecado, se nós não tivermos cuidado. É por esse motivo que nós precisamos observar essas instruções que vêm da palavra do Senhor para vivermos uma vida plena.
e nós devemos ser gratos por isso, para a glória do Senhor. Certo? Então nós estamos encerrando esse momento, desse assunto. Nós temos mais um passo que vamos ver, Deus assim permitir, na próxima semana, encerrando o assunto de mortificação. Precisamos viver uma vida plena, uma vida em amor, uma vida na qual nós podemos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e ter a possibilidade de um relacionamento não só vertical, mas também horizontal, naquilo que o Senhor tem nos ensinado através das Escrituras. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa cada vez mais crescer no conhecimento da palavra, tendo a oportunidade de poder participar de ensinamentos como estes que nós transmitimos pelo YouTube. Se você quiser saber mais alguma coisa, ou quiser tirar algumas dúvidas, pode escrever, né, para mim. E vocês entram no chat aí e pode escrever, ou se não, escrever na parte de baixo ali do vídeo, tá? Que a gente pode responder qualquer dúvida. Deus esteja abençoando a sua vida. Tá? Se você quer dar um like, pode dar, tá? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para a gente continuar tendo a possibilidade de transmitir através do YouTube esses ensinamentos tão importantes para a vida cristã. Que Deus os abençoe. Na próxima, logo mais à noite, se Deus assim permitir, nós estaremos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, presencialmente, e também estaremos transmitindo pelo YouTube nossa programação de adoração ao Senhor nesta noite. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa ter convicção que a palavra de Deus é verdade e pode transformar a sua vida. Vamos orar encerrando esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor por nós. Ajuda-nos a crescer cada vez mais no teu conhecimento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de observar a tua palavra e o teu Santo Espírito que nos mostra como devemos viver de acordo com a sua vontade. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.